Olá a todos, eu sou Felipe Mendonça, esse é o canal Sem Gravata e aqui no Sem Gravata eu falo de atualidade, sempre trazendo especialistas que efetivamente estudam o tema para poder falar com vocês. E hoje eu decidi gravar um vídeo porque está dentro da minha área, né, a questão que foi amplamente debatida ontem a respeito da fala do ministro Paulo Guedes, em que ele ofende mais uma vez a população brasileira, agora falando que as empregadas domésticas viajavam para Disney na época que o dólar estava baixo, como se isso fosse algo ruim para a economia do país, né? O Paulo Guedes ele já ofendeu recentemente todos os servidores públicos, falando que servidores públicos eram parasitas, tá? E ele também, há um tempo atrás, disse que pobre era pobre porque não sabia poupar, o que também é uma ofensa aos pobres. Pobres são pobres porque ganham mal, porque não sobra no final do mês para poder poupar, né? Fazer com que ele se sinta ainda culpado da própria pobreza é, antes de tudo, uma ofensa. Então, o ministro Paulo Guedes ele vem dando reiterados motivos para que ele sofra também um processo de impeachment. Então, eu vim aqui falar com vocês a respeito do processo de impeachment de ministros de Estado. Tá? Primeiro, vocês estão acostumados já com o processo de impeachment de presidentes da República. Vocês viram o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma, o da Dilma bem recente, então a memória de todos deve estar ainda bem latente, né? Num impeachment do presidente, quem julga é o Senado. Você tem uma aprovação pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, você tem ali o julgamento pelo Senado, certo? E o presidente do STF, ele vai para a presidência dessa sessão do Senado, mas ele está ali apenas para garantir questões relacionadas ao processo, garantia para a defesa, contraditório, que não vai ser um lixamento público, enfim, embora sempre acabe sendo. Mas nós não estamos acostumados com impeachments de ministros. Por quê? Porque normalmente, né, dentro de uma república, quando você tem um ministro que comete crimes de responsabilidade, em muito pouco tempo ele costuma cair. O presidente da república, ele não costuma ficar sofrendo ele as consequências de um ministro ruim. Então, quando ele vê que aquele ministro fez alguma coisa errada, normalmente ele próprio exonera o ministro. Então, nós tivemos na história pouquíssimos casos de ministros de Estado que tenham eventualmente, enfim, corrido qualquer risco de processo de impeachment. Tá? Nenhum chegou a ser empichado, ou seja, nenhum chegou a ser efetivamente expulso do cargo, sofrendo as consequências, né, da inabilidade para qualquer cargo público, inabilitação, desculpa, enfim, nenhum chegou até hoje a esse ponto. E com o Bolsonaro, ele está conseguindo bater todos os recordes, porque tem 3 ministros que podem sofrer um processo de impeachment. 2 já estão sofrendo, né, que é o Weintraub, né, da Educação, e o Ricardo Salles, e agora o Paulo Guedes, que abre também aí a possibilidade de eventualmente sofrer um processo de impeachment por causa dos seus atos. No caso do Ricardo Salles, tá, que é meio ambiente, ele foi alvo da ação de parlamentares da Rede, do partido Rede, né, em agosto do ano passado. E no auge das crises das queimadas, enfim, quando a gente estava com todo aquele problema de queimadas na Amazônia, o partido entra com um pedido de impeachment para o Ricardo Salles por descumprir políticas para o meio ambiente e por desmontar as fiscalizações, enfim, ou seja, por ele agir de forma contrária ao que se espera que a pasta faça, né? Então ele, ao invés dele combater o desmatamento, enfim, ele tá do time contrário, ele quer que desmate, enfim. Então ele tá sofrendo um processo por causa disso. No outro, nós temos lá o Weintraub, que ele teve ali um desvio de finalidade, uma impessoalidade num dos seus atos, porque ele pediu uma revisão na correção do Enem de uma eleitora, da filha de um eleitor do Bolsonaro. Então, alguém mais próximo ali do Bolsonaro, e ele foi lá e pediu uma revisão da prova. Isso é um ato que acaba sendo
um crime de responsabilidade porque ele viola o princípio da impessoalidade. Tá? E além disso, também pela quebra de decoro, da honra e da dignidade da função, porque reiteradamente ele ofende universitários, ofende todo mundo que está no ambiente acadêmico, enfim. Então o Van Traub está também sofrendo um processo de impeachment. E eu aposto que o Salles agora vai entrar, o Salles não, desculpa, o Paulo Guedes agora vai entrar nessa lista e será o terceiro. Mas como funciona esse processo de impeachment de um ministro do Estado? Ao contrário do que do presidente, quem julga não é o Senado, é o STF. Tá? Isso porque o que você tem na Constituição é que compete ao Senado, eu vou ler aqui para vocês, compete privativamente ao Senado Federal, artigo 52 da Constituição, 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, ou seja, crimes de responsabilidade, conexos com aqueles, ou seja, um ministro do Estado ele só vai sofrer um processo de impeachment julgado pelo Senado se o ato dele for com conexão com o presidente da República ou vice-presidente. Então, não pode ser algo que nada presidente e vice participaram. Então, portanto, estamos aqui em 3 casos, 3 ministros do Estado, né, que não que agiram com crimes de responsabilidade. Eles têm condutas que sim são tipificadas como crimes de responsabilidade, entretanto, não foi em conexão com o presidente da República. E daí você tem já há muito tempo, né, estabelecido que em casos de impeachment de ministros do Estado com atos não conexos aos presidentes da República, né, quem julga isso é o Judiciário. Então passa a ser jurisdicional e, portanto, é o STF quem irá julgar, certo? Então, essa decisão já é antiga, essa decisão eu concordo, ela está correta, está de acordo com a Constituição. Eu discordo da decisão política dessa escolha, porque o crime de responsabilidade, ele é um crime administrativo, político-administrativo. Então, ser julgado puramente de forma técnica jurídica eu também não acho correto. Teria que ter ali uma análise política, mas tudo bem. Esse é um outro debate. Agora, o que nós temos aqui é que esses ministros, então, eles vão responder perante o STF e não perante o Senado. E daí nós temos um outro impasse aqui, algo que deve mudar nesse ano. Então, por isso que eu até já falei, esse vai ser o debate desse ano, tá? Os ministros do Estado, eles, quando eles cometem crime de responsabilidade, eles estão cometendo, como eu disse, um crime que tem uma característica político-administrativa. Não se confunde com um crime comum, como matar alguém, cometer um assalto, um roubo, o ato de corrupção em si, que é um crime comum. O crime de responsabilidade ele pode também ser um crime comum, mas é muito provável até que não seja, né? Então, crimes de responsabilidade podem não ser crimes comuns. O crime de responsabilidade ele tem um caráter mais de norma aberta. Então, quando fala, por exemplo, atos que não condigam com a honra, com o decoro ou com a dignidade do ato, isso é uma avenida, cabe muita coisa dentro disso. E os atos, tanto do Van Traub quanto do Paulo Guedes, sem dúvida alguma, ferem a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Eles ofendem o povo brasileiro, eles não podem ofender, certo? Pois bem, só que numa decisão lá em 2000, tá? O Celso de Mello, da Lavra do Celso de Mello, ele trouxe ali toda uma construção do crime de responsabilidade, lhe aproximando do crime comum e tratando aquilo como uma ação penal pública condicionada. E então, por causa disso, seria necessário o Ministério Público para fazer oferecer essa denúncia. Então, ele equivale ao processo de impeachment do ministro de Estado ao processo criminal comum, como se ele tivesse cometido um crime comum, e ele estabelece ali que é necessário ser pedido pelo Ministério Público essa denúncia, ser oferecida pelo Ministério Público essa denúncia. Só que isso... Enfim, só que essa comparação, isso é uma construção muito frágil juridicamente, porque não tem nenhuma previsão, né? E isso ficou como nunca mais ninguém entrou com pedido de impeachment de ministro,
ficou ali, e assim foi resolvido aquele caso único, isolado de 2000, e agora, quando volta o debate, tá, a questão volta a ser discutida. E o Ministério Público, no caso, é a Procuradoria-Geral da República. Você tem um Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, né, que foi indicado pelo Bolsonaro ao cargo, e o Bolsonaro ele quebrou uma tradição de escolher dentro de uma lista tríplice, né, e colocou ali um bolsominion, um cara que é eleitor dele, que, enfim, que vai proteger ele e não efetivamente combater as suas práticas erradas. Ele aparelhou o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria ali naquela cúpula, a Procuradoria-Geral da República. Pois bem, e agora a questão é se cabe a esse PGR, a Procuradoria-Geral da República, entrar com essa denúncia, né, ou se qualquer cidadão, porque o que a lei fala, e a lei não foi julgada inconstitucional nesse ponto, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês, a lei é 1079 de 1950, que é a que estabelece os crimes de responsabilidade. No artigo 14 ela fala: é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro do Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Ou seja, você faz essa denúncia à Câmara dos Deputados e compete à Câmara dos Deputados levar esse processo para o judiciário. Mas a permissão, ela é dada ao cidadão. E eu considero até que na inércia da Câmara dos Deputados, o cidadão pode procurar diretamente o judiciário, já que ele é o responsável pelo processamento e julgamento do processo de impeachment de ministros de Estado. Então, boa parte da doutrina já vem se manifestando nesse sentido, que não há uma inconstitucionalidade nesse artigo 14, e se não há inconstitucionalidade nesse artigo 14, ele que tem que ser aplicado. Então, portanto, não tem essa construção que foi feita lá em 2000, não tem nenhum cabimento, e não é o Procurador-Geral da República quem tem esse poder de entrar com um pedido de impeachment de ministro de Estado, certo? E dentro do processo do Ricardo Salles, tá, caiu a relatoria com o ministro Edson Fachin, e ele disse que competia ao Procurador-Geral da República fazer essa denúncia. Os parlamentares que propuseram a ação, né, eles recorreram, e então o Fachin determinou que isso vai para plenário. Então será agora o plenário do STF, vai ser provocado, os 11 ministros vão ter que decidir se um processo de impeachment de ministro do Estado, se ele pode se iniciar com qualquer cidadão, né, eleitor, com título de eleitor em dia, né, quites com a Justiça Eleitoral, se qualquer cidadão quites com a Justiça Eleitoral pode iniciar um processo de impeachment de um ministro do Estado, ou se somente o Procurador-Geral da República. Meu posicionamento jurídico, sem dúvida alguma, não tem cabimento essa construção. Isso foi uma saída para impedir que, por ataques políticos, ideológicos, ministros começassem a sofrer inúmeros processos. Só que isso você pode dar uma consequência ao cidadão que entre com processo de impeachment sem cabimento, né, sem pé nem cabeça. Agora, o que não dá é para você ter um Procurador-Geral da República aparelhado, que é do time deles, né, e os ministros do Bolsonaro reiteradamente cometendo crimes de responsabilidade, ofendendo o povo brasileiro, atacando as suas próprias finalidades, né? Então você tem um ministro do meio ambiente que ataca o meio ambiente, não protege o meio ambiente, um ministro da educação que ataca os universitários, ataca as universidades, ofende todo o meio acadêmico, né? Ele combate a área dele, ele não é a favor da área dele, ele é um inimigo dessa área, né? Enfim, e tantos outros ministros problemáticos que nós estamos acompanhando no governo Bolsonaro. Daí, na minha concepção, isso deve cair pelo plenário. Eu fico aqui na aposta de que os ministros do STF vão rever esse posicionamento e vamos começar a ver processos de impeachment de ministros de Estado. Já temos 2 distribuídos,
Esses dois vão ser discutidos agora em plenário, se pode começar ou não o processo, né? E eu acredito que ainda terá um terceiro para o Paulo Guedes, que não para de ofender a população brasileira. Certo? E se você não se sentiu ofendido pelo Paulo Guedes, meu amigo, né, eu acredito que talvez você seja igual a ele. E eu teria alguns problemas comigo se eu fosse igual a um cara como ele. Certo, gente? Não foi sem querer que ele falou, não foi mal interpretado, não tiraram do contexto. Ele pensa assim, ele ofende constantemente o povo brasileiro. Tá bom, gente? Então, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, cliquem no sininho para receber as notificações e compartilhem aí, porque ajuda bastante o canal a crescer. Forte abraço, amanhã na Live Bar com certeza vão tratar de bastante coisa, porque essa semana foi bem tumultuada. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima, tchau!